Vamos começar. Graças a Deus, por mais uma vez Ele nos dá a oportunidade de nos reunirmos para aprendermos da Sua Palavra, como também para nos dedicarmos a Ele em oração. O Senhor tem sido tão gracioso conosco, não poderíamos nos esquivar de participarmos deste momento tão importante para o crescimento da vida da igreja. Nós estudaremos sobre a igreja e o seu avivamento. Nós daremos continuidade ao estudo bíblico no livro do pastor Joey Bick, Lutando contra Satanás, e também focado naquele tema que é o nosso desafio como membros de igreja. Eu quero relembrá-los dos pontos que tratamos nos estudos anteriores sobre a importância da reforma, que se completa com o estudo dessa noite, que é a igreja e o avivamento. Então, o que nós estudamos até aqui, ele irá se completar com aquilo que nós estudamos anteriormente. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, gostaria de ir à presença do Senhor em oração, juntamente com os irmãos, pedindo a graça dele sobre as nossas vidas. Pai Santo, muito obrigado por este maravilhoso privilégio que podemos usufruir pelo estudo da Tua Santa Palavra. Depois de um dia de trabalho, o Senhor nos concede a graça de estarmos todos aqui reunidos para aprendermos do Senhor. É uma alegria, ó Deus, como Tua igreja, como o Teu povo, podermos estarmos sendo preparados pela Tua Santa Palavra, para que aprendamos a distinguir o verdadeiro avivamento do falso avivamento. Ajuda-nos, bendito Senhor, nessa caminhada, a perseguirmos, a desejarmos, a orarmos, a vivermos, ó Deus, a bênção de sermos parte de uma igreja avivada, de estarmos, ó Deus, em uma época onde a Tua igreja, ela é perceptível a presença do Senhor nela. Pedimos essas bênçãos, especificamente sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, e abençoe-nos durante esse tempo que estaremos estudando a Tua Palavra, abrindo o nosso entendimento para compreendê-la. E, ó Deus, ouvindo a Tua voz, possamos colocá-la em prática em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. A igreja precisa manter-se fiel na convicção de que, sem lutar continuamente por reforma, ela irá permitir que adentre coisas estranhas aos seus portões. A primeira coisa estranha que pode adentrar o portão da igreja será o culto para o homem, pois, em nome da relevância que advogam que ela precisa ter como prioridade para alcançar a sociedade na qual ela está, e somando-se a isso o temor de perder membros que já não estão comprometidos com a verdade das Escrituras, a igreja insere elementos estranhos à sua adoração. O ensino trazido por meio da narrativa de Levítico capítulo 10 não traz a consciência de muitas lideranças e membros de igreja acerca da impureza de suas ações e da necessidade que se tem de reforma em seus cultos. Juntamente com o culto para o homem, devemos nos preocupar com a estranha doutrina bíblica que é diluída ou trocada por preceitos de homens. O remédio somente cumprirá o seu efeito
quando o enfermo usá-lo corretamente. Do contrário, ou em demasia ou na ausência, não vai conseguir o efeito desejado. As Escrituras são suficientes para instruir o homem, preparando-o a lutar para viver a verdadeira humanidade, por meio da obra de Cristo. Negar a força dos mandamentos do Senhor, que chama o crente à obediência, em nome do, entre aspas, amor, ou também, entre aspas, devemos ser tolerantes, é negar ao próprio Senhor o que Ele exige de nós. A obediência aos seus mandamentos não está aquém ou além do que podemos, mais do que exatamente necessitamos para cumprir o nosso propósito principal, que está na primeira pergunta do breve catecismo de Westminster: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Devemos, portanto, dar honra ao Senhor, Criador, e nos alegrarmos nele. Ele nos criou para que pudéssemos desfrutar do maior de todos os bens e da alegria mais plena. Ele nos deu a si mesmo. O outro problema é trocar os preceitos de Deus por preceitos dos homens, ou seja, colocar um fardo sobre as costas que Deus não pediu para que carregássemos. Essas doutrinas não são fundamentadas nas Escrituras, mas em uma interpretação equivocada delas. Estar atento à reforma das doutrinas é estudá-las com precisão para compreendê-las, para se proteger de erros, como fizeram os irmãos de Bereia. Lá em Atos capítulo 17, versículo 11, nos traz a narrativa dada por Lucas do que fizeram os irmãos de Bereia ao ouvir o Evangelho sendo proclamado pelo apóstolo Paulo. Atos capítulo 17, versículo 11. Atos 17, 11, diz assim a palavra do Senhor: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Essa é a postura dos membros de uma igreja reformada, sempre se reformando. Nós também devemos nos preocupar em entrar a estranheza na nossa igreja de um governo omisso ou de um governo opressivo. O cabeça da igreja é Cristo. Contudo, ele dota homens para que exerçam amorosamente uma liderança fundamentada na liderança do próprio Cristo. A verdade é importante. Mostra onde a igreja está. Porém, somando-se a ela, está a esperança que aponta para onde a igreja vai. Falar a verdade sem dar a esperança é impedir a igreja de desfrutar de alegria. Falar da esperança sem falar a verdade é fazer com que a igreja permaneça no erro. A liderança bíblica, ela luta contra o pecado na vida da igreja e ao mesmo tempo encoraja os cristãos na esperança que se firma em Cristo para buscarem a excelência. E o quarto ponto que nós estudamos e que devemos nos preocupar que de coisas estranhas adentrarem os portões da igreja é sobre a piedade alicerçada em falsos fundamentos. Como membros do corpo de Cristo, nosso caráter não pode ser
distinto daquele que é o nosso líder. Cristo é o nosso líder, então nosso caráter reflete o caráter de Cristo. A piedade bíblica não é um conjunto de atos externos que me denominam uma pessoa temente a Deus, pois em determinado momento, o que é apenas uma falsa piedade mostrará a verdadeira impiedade que brota de um coração não transformado. Entretanto, a verdadeira piedade é uma mudança de coração que, consequentemente, mudará profundamente os hábitos, que serão guiados pelo Espírito Santo e não por um coração corrompido. Eu quero destacar para os irmãos que o povo de Deus é singular, não porque há mérito próprio, mas porque foram libertos da escravidão do pecado para viver em liberdade para Deus. O Senhor chama o seu povo a adorá-lo em espírito e em verdade. Tanto o coração quanto a forma que o adoramos deve ser de acordo com a revelação especial às Escrituras. Assim, como a reforma é importante para estabelecer o proceder correto da igreja, o avivamento, similarmente, é crucial para demonstrar que a igreja está viva e desenvolvendo-se em maturidade cristã. A reforma sem o avivamento produzirá apenas uma mudança exterior. É importante que tenhamos a reforma, porém, sem o avivamento é apenas trabalhar a casca, é apenas trabalhar o exterior. É importante que se preze pela mudança no interior, no coração de cada membro da igreja. Uma igreja avivada será prestativa em comunicar o evangelho ao homem pecador. Não atrairá por meios de sutilezas, mas se empenhará em conduzir pecadores a Cristo. Ela também amará a comunhão dos santos. Será sempre um deleite os cristãos estarem juntos, admoestando-se mutuamente. A igreja de Cristo, ela vive para servir uns aos outros. Não há ilhas isoladas, mas há uma comunidade conjunta, há uma comunidade coesa. Dr. Joy Bick diz que no livro de Atos, capítulo 3, versículos 19 e 20, descreve o que é o avivamento. Atos, capítulo 3, versículos 19 Atos capítulo 3, versículos 19 e 20. A palavra do Senhor nos diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Portanto, o avivamento são tempos de refrigério, enviados pelo Senhor para que sua paz, descanso e alegria do Evangelho sejam desfrutadas profundamente pela igreja. Certamente, irmãos, o fundamento do avivamento está na convicção operada pelo Espírito Santo no coração do pecador de que há necessidade de um Salvador. No Evangelho de João, no capítulo 3, no encontro de Jesus com Nicodemos, nós vemos o Senhor explicar o princípio da vida no coração do homem. Eu quero novamente voltar os nossos olhos para o Evangelho agora de João, abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 3, e no versículo de número 3,
João, capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O desejo de viver para Deus está condicionado ao novo nascimento. Não se pode obter os benefícios da cruz sem reconhecer a culpa pelo pecado. A grave ofensa ao Deus Santíssimo. Nascer de novo é constatar que a salvação está fora do alcance pessoal. Eu não posso salvar-me, logo, essa condição, essa contrição de reconhecer a incapacidade de minha pessoa salvar a mim próprio, conduz àquele que misericordiosamente salva pecadores. O avivamento faz com que os crentes em Cristo manifestem um temor santo por meio de suas vidas, aqueles que estão à sua volta o observando, seja familiares, sejam colegas de trabalho, sejam colegas de escola, todos aqueles que estão a nos observar, devemos levar a essas pessoas, por meio do nosso testemunho, a crerem no Evangelho. Então, o avivamento é uma pregação por meio de vida, uma vida que influencia, uma vida que leva outros a apreciarem e desejarem a viver para Deus. O avivamento mostra que vale a pena ser cristão. Ser cristão faz toda a diferença. Essa influência de levar as pessoas a nos observar e glorificar a Deus pelo modo como vivemos é unicamente operada pelo poder do Espírito Santo. Não é porque é em nós, é de nós que esse poder convencedor, persuasivo, faz com que eles olhem e vejam como é importante, mas é o Espírito Santo que tira as escamas dos olhos e fazem contemplar a verdade do Evangelho. Também devemos ressaltar que o avivamento não é uma novidade para a vida da igreja. Nas palavras do próprio autor do livro que nós estamos estudando, o Dr. Joy Bick, ele diz assim: a diferença entre a vida normal da igreja e o momento em que Deus aviva por meio do poder do Espírito Santo ela, é uma questão de grau, de intensidade. Em um verdadeiro derramamento do Espírito, grande número de pessoas nasce de novo. O povo de Deus cresce em maior medida em maturidade espiritual. A influência espiritual torna-se mais divulgada. A convicção do pecado vai mais fundo e muitas vezes é mais intensa. O senso da presença de Deus fica mais evidente e aumenta o amor por Deus e pelo próximo. O avivamento intensifica todas essas marcas do cristianismo. Mas uma verdade estabelecida aqui pelo autor do livro é de que o avivamento também precisa de reforma. Da mesma forma que a reforma sem o avivamento, ela não pode ser produtiva, o avivamento sem a reforma também não vai conseguir alcançar o seu alvo. O que confirma de fato o que é um avivamento bíblico ou não são as Escrituras Sagradas. O avivamento precisa ser avaliado pelo parâmetro da Bíblia Sagrada, para que não se incorra em desenvolver procedimentos contrários à palavra do Senhor.
e assim produzindo falsas conversões. O avivamento registrado na história da igreja, desde a igreja primitiva até os nossos dias, deve ser analisados pelas Escrituras, porque a Escritura define quais são as características, quais são as marcas de um verdadeiro avivamento. Nós estaremos olhando 9 marcas que descrevem um verdadeiro avivamento, todas elas no livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, no livro que descreve a igreja primitiva. Alguns textos nós leremos, outros textos nós apenas comentaremos. O avivamento, ele é definido pela ação soberana do Espírito Santo. 2 textos que eu gostaria de ler com os irmãos: Atos capítulo 2, versículos 47 e Atos capítulo 13, versículo 48. Atos capítulo 2, versículo 47 e Atos capítulo 13, versículo 48. Atos capítulo 2, versículo 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quem que acrescentava os números à igreja? Não era o poder persuasivo dos discípulos, era o Senhor. Atos capítulo 13, versículo 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, aqueles que haviam sido salvos na eternidade, agora estavam sendo alcançados pela mensagem do Evangelho, pregado por Paulo e Barnabé, convencidos pelo poder do Espírito Santo, de que o Evangelho também era para eles. Em primeiro lugar, a característica é da ação do Espírito Santo, soberana do Espírito Santo. Em segundo lugar, o deleite na oração. Uma igreja avivada é uma igreja que se deleita na oração. Atos, capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A igreja estava perseverando em oração. No verdadeiro avivamento, desfrutar de comunhão com o Senhor na oração será perceptível na vida comunitária da igreja. A igreja amará vir para as reuniões de oração, a igreja se deleitará vir nas reuniões de oração, a igreja encherá os bancos da igreja para se deleitar em oração. Isso é uma característica da igreja avivada. O que mais hoje nós temos? Desculpas. Infelizmente. Eu não falo isso simplesmente porque eu sou pastor de igreja e tenho a responsabilidade de estar aqui, mas como sou chamado pelo Senhor para dizer a verdade, o que mais nós temos é desculpas. Algumas pessoas são justificadas por não estar presente, mas muitas outras não são. Por quê? Se questiona o prazer de estar na presença do Senhor, mesmo cansado, mesmo com um grande enfado, porque o dia a dia da gente é puxado. Mas uma das marcas daqueles que desejam ver uma igreja avivada, que desejam ver uma igreja reformada, é a oração. Não há como não ser. Assim como a ação soberana do Espírito Santo, o avivamento verdadeiro não pode ser produzido por meios humanos. Somente o Espírito Santo, a seu tempo, da forma como lhe apraz, traz esse avivamento para a igreja. Mas temos a responsabilidade de estarmos orando e buscando ao Senhor. Ou seja, esse aqui é um indício, é uma fagulha, não que
operamos o avivamento, mas que demonstramos o desejo pelo avivamento. Terceiro lugar, o seu início é na igreja. O avivamento ordinariamente tem o seu começo na igreja. No capítulo 2, dos versículos 2 a 4, também do livro de Atos dos Apóstolos, todos os textos são daqui, do livro de Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles estavam todos no mesmo lugar, juntos, e foram cheios do Espírito Santo. Começa na igreja. O avivamento ordinariamente tem o seu começo na igreja. O avivamento, em quinto lugar, ele é estabelecido também pela pregação das Escrituras. Atos capítulo 2, versículos 14 e 36, que descreve o sermão do apóstolo Pedro, logo após os judeus que foram para Jerusalém, para a festa da Páscoa, e ver, depois daquele período, aquele barulho, aquelas pessoas falando, declamando as verdades de Deus na sua própria língua, toda aquela agitação chamou a atenção dos visitantes de Jerusalém. E nesse momento, o apóstolo Pedro, juntamente com os demais, se levantam para pregar o Evangelho, e dos versículos 14 aos versículos 36, nós observamos que ele utiliza o Antigo Testamento para falar das verdades que apontavam para Cristo, ou seja, das verdades que estabelecia a promessa de que Cristo viria para redimir o seu povo, e que era necessário que Jesus Cristo padecesse sobre uma cruz, para que o seu povo pudesse ser liberto. A pregação das Escrituras, o avivamento é marcado, portanto, pela pregação das Escrituras, que leva pecadores a Cristo, e também os pecadores que vêm a Cristo agora também se deleitam em ouvir e aprender as verdades da palavra do Senhor. Em quinto lugar, o avivamento exige uma mudança de direção, exige o arrependimento. No versículo 38 do capítulo 2, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O avivamento exige mudança de direção, confissão pública da submissão ao senhorio de Cristo, e também recebe-se a promessa da habitação do Espírito que ungiu a Cristo. A fé também ela é uma característica de que a igreja está sendo avivada. No versículo 39, no versículo sequente a esse que a gente leu, diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A confiança no cumprimento da promessa para nós, para nossos filhos e para muitos que ainda serão alcançados pela verdade do Evangelho, de que a verdade sobre Cristo, ela é real para mim, ela é real para minha família, ela é real também para o meu próximo. Isso só é feito por base e
isso somente acontece com base na confiança de que aquilo é verdade. Uma outra característica é que Cristo é o tema central do avivamento. Todo o capítulo 2 mostra que a ação do Espírito Santo é trazer luz sobre Cristo e levar os cristãos a experimentarem sua graça de modo experiencial. O Espírito Santo aponta para Cristo porque a pregação, ela vai levar o pecador de volta para Cristo. Evangelismo. O avivamento produz um desejo no coração de levar outros a conhecerem e desfrutarem da verdade. Do texto que nós lemos no início lá de Atos capítulo 13, nos versículos 49, nós vemos essa verdade. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Vamos ler juntamente com o versículo 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, e divulgava-se a